Bom dia. Bom dia. Paz seja convosco também. Amém. Vamos fazer nossa oração para iniciar a aula? Juliana, você ora para a gente? É sério, né? É sério? Amém. Deus eterno, poderoso Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esse privilégio e por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui nesta manhã reunidos, ó Pai, para aprendermos mais da Tua palavra. Pedimos ao Teu Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, Senhor Deus, para nos dar sabedoria divina, Senhor, de tudo que for falado nesta manhã, ó Pai, que possamos guardar verdadeiramente, Senhor Deus, essa palavra em nossos corações, em nossas vidas, ó Deus. Permanecemos na Tua presença, Senhor, e obedecemos, ó Pai, a voz do Senhor, para com cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre o Sermão do Monte. Na verdade, sobre as bem-aventuranças. Nós vamos tentar encerrar essa aula hoje. Que Deus abençoe e nos dê entendimento. Amém. Amém? Que cada passagem, cada versículo é algo muito profundo para a nossa vida. Que é aquilo que Cristo está nos ensinando, é aquilo que nós devemos praticar, né? Buscar para a nossa vida. Né? Nós falamos sobre bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, lá em Mateus capítulo 5, gente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Hoje nós vamos continuar no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Feliz aquele que é misericordioso. Amém? Porque ele vai alcançar a misericórdia. Aí nós pensamos assim, é um versículo simples, né? Algo fácil de adaptar na nossa vida, mas quando nós começamos a estudar os ensinamentos do Senhor, nós vemos que não é tão simples, não é tão fácil simplesmente falar assim, a partir de hoje você é misericordioso, né? Para que você chegue a esse nível, para atingir essa misericórdia, é necessário sim passar pelos anteriores, né? Os versículos anteriores, os humildes de espírito, os que choram, os mansos, que têm fome e sede de justiça. Porque um vai completando o outro. Amém? E para a nossa vida vai ficar muito mais fácil quando você pega o estudo lá do início e vai adaptando a sua vida, buscando esse conhecimento para a sua vida. Amém? Não é igual a pessoa que quer, eu quero ser motorista, já logo vai comprando um carro e vai dirigindo. Não, você tem uma etapa para isso. Você vai tirar carteira, você vai aprender sobre as leis de trânsito, o que você pode ou não fazer, vai passar pelo teste, né? Nem que seja depois de 5, 6, 8, 10 vezes, né? Igual eu tentei várias vezes. Mas vai chegar uma hora que você vai passar e você vai poder ir para a rua dirigir. É a mesma coisa, você vai estudando a palavra de Deus e vai adequando a sua vida de acordo com a palavra. Amém? Não é mudar a palavra de acordo com a sua vida. Aí vai dar muito erro. Tem muita gente que faz isso, né? Então vamos lá. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Alguém quer falar alguma coisa, algum comentário sobre isso? Alguém tem algo para falar? Como assim misericordioso? Que misericórdia é essa? Tem umas pessoas que têm o dom de misericórdia, né? Em ajudar os outros, em entender os outros, né? E até em ser, por exemplo, em acompanhar uma pessoa, né? Tem pessoas aqui na igreja que estão na igreja porque teve alguém que realmente acompanhou, trouxe para a igreja. Então, eu acho que vem mais ou menos desse jeito, porque às vezes a pessoa está tão detonada, precisando tanto, né, de alguém para ajudar. Eu acho que isso também seria misericórdia. Eu acho que no início da pandemia, né, se podemos dizer assim, né, eu acho que o dom, né, se podemos dizer assim, foi o que teve mais assim, relevância, na minha opinião, do povo de Deus, né, de iniciar toda aquela situação, né, e ver como é que as pessoas vão ficar,
parentes nossos, irmãos, amigos e tudo mais. Eles, os segredos mesmo. E Cristo está ensinando exatamente o que ele é. Né? Ele é um Deus misericordioso. Né? Porque exercer essa misericórdia, estou falando que não é algo tão simples, porque nós estamos falando ter misericórdia e cuidar. Aí também está falando muito sobre o amor ao próximo. Né? Você vai cuidar daquele que está perdido, por mais difícil que seja aquela pessoa. Mas nesse caso aqui também, se você olhar para o lado de Cristo, ele é o Deus misericordioso. Né? Nós somos as pessoas que, de tal ofensa contra Deus, nós não somos dignos dessa misericórdia. Né? Nós ofendemos a Deus praticamente a todo momento. Né? E você ter misericórdia com a pessoa que está sempre te ofendendo, sempre contra você, é difícil. Isso sim é ter misericórdia. A pessoa que está te perseguindo, a pessoa que está te prejudicando. Se você está trabalhando lá na sua empresa, exercer sua função lá direitinho, mas tem aquela perseguição, mas você tem misericórdia. Você tem aquele momento que você pode dedurar aquela pessoa. Mas é certo você fazer isso? Você pode armar aquela casinha, como dizem, né, para derrubar aquela pessoa. Mas você tem que ter misericórdia. Porque Cristo, ele exerce essa misericórdia para conosco. Justamente, ela vem depois de ter fome e sede de justiça. Porque como que você vai exercer a justiça se você não tem misericórdia? Então, ela vem depois. Então, você vai ter fome e sede de justiça? Beleza. Mas você vai ser misericordioso. Naquele caso, você pega aí uma pessoa que foi ali, entrou no supermercado, roubou um biscoito porque está com fome, a família está com fome. É até fácil a gente ter misericórdia num momento desse, mas ele roubou, ele é um ladrão, aí eu vou ter misericórdia, né? Porque está a família, tudo. Mas e a pessoa que matou a outra pessoa? Uma pessoa que pegou. Deixa eu escutar mesmo. Você não pode beber. E é crente. Então assim, aí você pega uma pessoa assim, um menino, uma mulher que fez isso, é fácil você exercer a misericórdia. Mas se você pegar uma pessoa que estuprou alguém da sua família, uma pessoa que violentou alguém da sua família, é fácil ter misericórdia? Você vai pegar pelo pescoço e matar ele. Então, ter fome e sede de justiça está totalmente ligado em ter misericórdia. Né? Em entender aquela situação, por que aconteceu, que não é fácil para o ser humano. Amém? E é algo assim que o ser humano, hoje o mundo em si fala, se você tem misericórdia, você é bobo. Você é bobo demais por deixar acontecer isso, deixar passar isso. Na verdade, é vacilão, mas não pode deixar, você tem que, né, seu direito, tem que, mas não é assim que você vai exercer o seu direito. Tem igualzinho, eu não sei se você lembra, né, no final do, de você, o Wagner, lembra disso, no final do Campeonato Brasileiro de, eu não sei se foi de 99, se foi de 2000, eu não me lembro, que foi Vasco e São Caetano, até que aquela campanha do Ianacho, que entrou no Januário, né, o Vasco, aí as pessoas caíram, acho que uma ou duas pessoas morreram, não sei, não me lembro. Eu lembro que na época, que na hora, o Moreira Miranda entrou lá, e falou, não, mas tem jogo sim. Aí a pessoa ficou uma galera arrastando assim, e tal, mas tem jogo sim, quando acabou, mas tudo bem. Aí o governador da época do Rio de Janeiro, era o outro Farantinho, ligou lá na hora e falou assim, olha, não vai ter jogo não, porque ele não tem nem condições, né? Aí o juiz lá, né? O juiz lá já viu e falou, olha, com esse homem aqui mandando, não vai ter jogo, porque aqui tem filhas aqui que estão correndo perigo. Ou seja, mesmo as pessoas que talvez não são cristãs assim, elas também, né, manifestam algum tipo de misericórdia. Como também aquele outro senhor, que eu não vou me lembrar, né, onde é que foi isso, mas foi assim, um caso que repercutiu no Brasil, no mundo todo, né, que uma família muito pobre, né, morava numa casa, e essa casa seria demolida. Eu não sei por que a casa seria demolida. A empresa que contratou, ele era o cara que estava contratando para demolir a casa.
Na hora que ele chegou, aquele tanto chorando, ele olhou assim, olhou, chorou. Não demorou, citado, ele foi mandado embora. Mas a casa ele não demorou, ele não ficou com isso aí. Alguém aqui lembra disso? Eu lembro. Você lembra? Desse comentário, sim. Ó, por que Cristo nos ensina? Abre para mim Efésios capítulo 2, versículo 4. Gente, irmãos, é diferente. Eu, o Edilson, o missionário Antônio, Wagner, Beth, Viviane, ministrar uma aula, nem ensinar algo da palavra de Deus. Eu conversava ontem, é difícil ensinar porque eu nem ensino a palavra de Deus aqui porque eu sou perfeito, com perfeição. Né? 99% dos casos, eu não estou aqui ensinando algo que eu estou aprendendo com isso. É um erro na minha vida que eu tenho que corrigir e Deus está me ensinando isso. Cristo ensinava de uma forma diferente. Ele ensinava exatamente o que ele era. Uma palavra, né? Na sua perfeição. Então, se ele falou assim, bem-aventurados, misericordiosos, a gente falou isso com total perfeição. Né? Lê para mim, Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, a misericórdia é totalmente ligado a Deus, que é o quê? Amor. Entendeu? Você ter amor às pessoas, amor, praticar esse amor. Deus, ele é rico em misericórdia, Deus, ele é amor. Então, Cristo nos ensinou isso para quê? Para que nós possamos seguir os seus passos. Sabe uma estratégia que a gente pode usar? E até dar uma aliviada e tal. Primeiramente, a gente vê a situação da pessoa e pensar assim, por quê? É até motivo daquela situação. Né? Igual a me estava pregando e tal, e eu ouvindo a palavra dela, eu estava lembrando da segunda guerra Sueli, né? Então, todo dia eu vejo ela pedindo uma pescada, sinal. Aí, eu estava pensando assim, gente, e todo dia eu vejo isso na vida dela. Aí eu estava pensando assim, gente, o que levou a Roseli a entrar nas drogas, que é uma mulher que eu sei que teve uma profissão, que escreve muito bem, deve ler muito bem, ela é linda. Eu falei assim, o que levou essa mulher a cair nas drogas? Então, aí, lá no Cidade já era fácil para primeiro aceitar. Porque se eu nem falar assim, estou ouvindo falar, não tem como ter problema. Não é assim. Quando eu faço, a gente ir até ela para a gente entender a situação dela, para a gente trabalhar com isso. Então, exercer misericórdia é isso aí. Por que nós vamos ser misericordiosos? Porque alcançarão misericórdia. Que misericórdia é essa? Do Senhor. Igual eu falei, não existe um justo sequer. Nenhum. Todos pecaram. Todos caíram. Todos. Não tem nenhum que nasce assim, perfeito. Todos pecadores. Todos dignos de ir para o inferno sofrer eternamente. Né? Mas Deus, na sua misericórdia, quando Cristo veio, se manifestou a graça do Senhor, manifestou a misericórdia do Senhor para nós. Né? Então nós vamos alcançar o quê? Misericórdia. Alcançar a misericórdia que vem do Senhor. Né? Algo que não seria sofrer eternamente. O Senhor, com a sua imensa misericórdia, com o seu amor, que nos amou, Ele nos tirou desse caminho. Igual a pastora falou, a pessoa está com dificuldade, às vezes nós temos que entender o porquê para saber trabalhar naquela vida. Porque se nós olharmos simplesmente julgar e condenar, Deus não fez isso com a gente. Cristo não veio para julgar e condenar ninguém, porque nós já fomos julgados, já estamos condenados. Ele veio para salvar. Então por que eu vou condenar? Os ímpios estão ficando com misericórdia, né? Foi sexta-feira, eu fui na casa do Charles, eu desci lá na casa dele, fui embora, era mais 11h30. Aí o bar lá do lado dele estava lotado de gente bebendo. E tem uns 10 dias que matou um rapaz que trabalhava na cidade, né? E aí, depois das semanas passadas, eu mais funcionava no time, o pessoal lá que estava sentado, estava em questão mais sobre a morte do rapaz. Aí eles falavam assim, mas não se preocupe, porque a misericórdia de Deus é grande. Deus vai fazer justiça pela misericórdia dele, ele vai fazer justiça pela morte dele. Quer dizer, eles bebendo.
você vê que eles estão querendo a justiça, assim, querendo a morte de quem fez isso. Acho que tem Né? alguém estava querendo vingar a morte, né? Então, Deus que ia fazer. mas não é por esse lado, É porque porque você nem conhece a palavra, né? É. Mas de certa forma, então. Às vezes conhece, com certeza. é diferente. É. Vamos lá. Aí vem, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Né? Nós vamos encontrar o que? O reino de Deus. Né? Bem-aventurado, o versículo 8, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bonito isso, não é? A sexta bem-aventurança atinge o homem o ser humano, e é um tema caro aos judeus, tanto no mundo do Antigo Testamento quanto no Novo. Cria-se que o coração era a sede dos desejos humanos. Por isso, ao contrário da religiosidade, que valoriza meramente o exterior e a aparência, Jesus chama a atenção para o fato inegável de que os limpos e puros de coração verão a Deus. Amém? Aqui, essa parte ela é muito bonita, porque Cristo ele chega quebrando algo nos judeus e em todo mundo, que nós, seres humanos, nós julgamos pelo que nós vemos. Amém? Então, assim, se eu vou me vestir de pano de saco e andar descalço, jogando cinza na minha cabeça, né, fazendo orações e demonstrando isso para todo mundo vai olhar e pensar assim, peraí, esse aí é consagrar a vida mesmo. Né? Porque a minha aparência exterior está demonstrando isso. Não é verdade? Mas às vezes a pessoa que está com roupas normais, tudo, nem está demonstrando tanta coisa, tem muito mais intimidade com Deus do que o outro que quer demonstrar isso. Né? Tem pessoas que fazem questão de demonstrar que é uma bênção, que lê muito, que ora muito, que faz as coisas, querendo. Mas às vezes o que está caladinho ali, que ninguém nem sabe, tem muito mais intimidade com Deus do que segura muito mais a onda do que aquele que quer demonstrar que é. Né? Então, assim, Cristo ele chega quebrando isso porque as pessoas queriam mostrar nas praças que conhecia a palavra, que seguia a palavra. Mas Cristo ele fala o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração. Algo interior, algo íntimo, dentro de você. O seu relacionamento com Deus não é o que você demonstra para mim que você tem, não. É o que você realmente tem dentro de você. Você, Deus. Aquele caso que Jesus fala, né? Você lá no seu quarto secreto, conversando com Deus. Né? Na sua intimidade. Amém? Esse versículo é chave para a gente. Eu mesmo olho todos os dias praticamente. E agradeço a Deus por as misericórdias dele que me perdoaram os meus pecados. E me perdoa. Me limpar o coração, me perdoa. A misericórdia dele é grande, porque ele é bom. Porque ele perdoa nossos pecados e limpa nossos corações. Abre para mim em Salmos 24. Lê para mim o versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Se fosse o versículo 9, aliás, eu cantaria. Por que, Lei? Aquele corinho. Esqueceu? Tá. Não, só acho que não, então não precisa cantar não. Então, quem subirá ao monte do Senhor? Gente, isso é uma pergunta. Quem que vai subir, né, ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Olha como que isso é profundo, irmãos. Como que isso é maravilhoso. Quem é que vai fazer isso? O que é limpo de mãos e puro de coração,
que não entrega a sua alma, o meu texto escrito aqui é falsidade, nem jura dolosamente. Então, não é o que eu vou demonstrar para os irmãos que vai fazer eu me aproximar de Deus. Não é o meu exterior que vai fazer eu me aproximar de Deus. Né? Eu sou muito mais bonito do que o Edilson, mas isso não vai me aproximar mais de Deus do que o Edilson. Eu tenho que achar. Aí a pastora discorda. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a nossa beleza exterior não vai te dar vantagem nenhuma diante de Deus. Né? O que você vai demonstrar aqui não vai te dar vantagem nenhuma diante de Deus, porque Ele conhece o seu coração. Se você realmente quer ver a Deus, quer subir ao monte do santo do Senhor e permanecer neste lugar, tem que ser limpo de coração. Amém? Porque aqui fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse é o maior prêmio que nós podemos ganhar nessa vida. Amém? Como todos os outros itens aqui da bem-aventurança, é algo eterno para nós. É algo eterno, está diante de Deus, no seu monte santo. Olha que maravilha, irmãos. Como que isso é profundo para nós, para a nossa vida. Né? É uma passagem aparentemente tão simples, mas de uma dimensão tão... Né, que nós não conseguimos nem enxergar, né, compreender como seria estar no monte santo do Senhor, na presença de Deus ali. Que maravilha! Então é algo que Cristo já chega quebrando dos judeus. Né? O seu exterior, que você quer demonstrar para as pessoas, não é bem assim que funciona. O seu relacionamento com Deus é algo íntimo, é interior, porque Deus enxerga lá dentro. O 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificado. Cara, é que eu falo o seguinte: as pessoas aí no mundo, às vezes em uma discussão, às vezes em um momento assim de injustiça, né? A pessoa foi injustiçada, aí ela vira e fala assim: não pode acontecer isso comigo não, porque eu também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Você sabe? Sim? Não? Não? Quem acha que é, levanta a mão. Quem acha que nem todo mundo é filho de Deus? Existe uma diferença em ser filho de Deus ou ser criatura, em ser algo criado por Deus. Existe uma diferença. Eu não falaria que todo mundo é filho de Deus, né? Porque o Espírito Santo, ele confirma no seu coração que você é filho de Deus, né? Quando nós buscamos atributos do Senhor, quando nós buscamos viver na presença do Senhor, quando nós arrependemos dos nossos pecados, recebemos a Cristo como Salvador, aí nós passamos a fazer parte do reino de Deus, né? Existe essa diferença sim, em ser criatura, algo criado por Deus, ou ser filho de Deus. E isso quem vai confirmar não sou eu que vou julgar, não é o Papa, não é um pastor, mas o Espírito Santo vai confirmar na sua alma, no seu espírito, que você é filho de Deus. Essa é a palavra sim. Isso foi do detalhe. Quando aceitamos a Jesus, qual Espírito nós recebemos? Isso, de adoção. Então, isso, exatamente. Mas tentou todo mundo. Tá, mas eu queria fazer para fazer uma discórdia aqui, mas já que eu me discuti. Aí, ó, os pacificadores. Isso é interessante. Não, é bem interessante, porque isso gera muita polêmica também, entendeu? Agora vamos lá. Legal, meu, isso aí. Em um Edilson é terrível. Não, isso é legal, velho. Não, mas é bom, Só que esse filme que está falando aí da parte da bem-aventurança, eu acho até interessante que essa parte das bem-aventuranças. Peraí, só um pouquinho. Os outros aí abrem em Isaías 52:7.
Só para adiantar. E o outro abre em Provérbios 6,16. Pode falar. Ele parece a lance principal dessa saúde de misericórdia, pacificador e tudo mais. Ele tem que ter a parte da experiência e a esperança, né? Além daquilo que ele está pegando e a praticar, ele, no caso, ajuda a pessoa também a orientar sobre essa situação igual. Eu não sei se vocês escutaram a reportagem do funcionário que morreu lá no Carrefour, que é justamente na fase que era negócio da consciência negra e tudo mais. Então, assim, o que acontece? Fizeram um jornalista falando, o que você acha sobre isso? Eu achei interessante ter falado assim, olha, tem que ter a consciência dele, assim, porque é para ter uma valorização do seu, sabe, no trabalho, nos estudos, ter a parte melhor. Mas, assim, ela também tem que se colocar também como consciência humana. E outra coisa, o supermercado em prol do Carrefour, ele não tinha que ser condenado sobre isso. Quem tinha que, no caso, prestar conta e ser responsável é o prestador de serviço da sua empresa. Agora, você condenar uma empresa, ela errou, mas você condenar por causa de um erro de uma pessoa e influenciar em tudo para que ela, ninguém compra, ninguém isso, ninguém aquilo, aí já assim, radicalizando. Quer dizer, tem que ter meio termo da coisa para saber por qual a pastora colocou. Onde é que está o erro? O erro, ele sabe quem foi. Ele sabe quem foi o responsável. Então, Deus é misericordioso, mas ele é justo. E que a justiça, até a gente lembrando que na parte do texto, onde é que o pessoal queria crucificar a mulher lá, e Jesus, caladinho, tranquilo, chegou lá e falou, ué, aquele que não tem pecado, atira a mulher na terra. Ninguém está vendo lá. Mas o problema lá é porque às vezes assim, o nome de alguma pessoa ou instituição pesa mais. É igual, por exemplo, a empresa que eu trabalhava, a FedEx, isso aí já foi umas 5 pessoas. Porque assim, todo mundo sabe que a burocracia tem que entrar nos Estados Unidos. Então, assim, você custa mão isso. Quando chega lá, aí tem a imigração, onde eles podem te liberar ou não. Entendeu? Então, 5 pessoas da minha empresa que já foram para lá, apenas apresentou o caixa da FedEx, acabou, não precisa de mais nada. Para conseguir o visto foi a mesma coisa, porque olha o nome que a empresa tem, que lá é muito forte. Lá é forte. Então, às vezes, assim, não pesa muito. A pessoa não quer saber se é terceirizado, né? A empresa dele, ninguém sabe. Ninguém sabe o que é. Cara, que fez isso. Não, Não foi citado nenhuma vez. Tem mais peso, né? Não justifica a prestadora de serviço, o Carrefour sabe tanto que eles dispensaram a empresa. Então, mas a imprensa não tem. Não, mas a empresa. Aqui, vamos voltar, que senão não vai dar tempo. Vocês estão fugindo do tempo. Em um contexto conflitante de golpes de Estado, exaltar a paz e dizer que os que promovem a paz são felizes, visto que serão chamados filhos de Deus, é um desafio. Sobretudo quando se estuda a passagem que descobre que a paz aqui não é na opção comum, unicamente a ausência de guerra. Isto é, algo passivo. Né? A paz que está falando aqui, os pacificadores, não é só aquele momento, aquela ausência de guerra, não. Paz significa muito mais do que isso no conceito bíblico, pois fala de algo concreto, ativo, prático, que deve ser promovido. Os pacificadores promovem a igualdade, a inteireza e a unidade. Abre para mim Isaías 52, 7. Quem abriu, lê para mim. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, o que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus lindo. Olha que versículo lindo, dá uma mensagem assim, maravilhosa. Né? Então, promover a paz, irmãos, não é simplesmente um momento de paz na terra, não. Chegou um presidente, chegou alguém, né, para poder apaziguar a situação, mas está todo mundo ali armado para a guerra, uma faísca, qualquer coisa acontecer, pá. O anticristo não vai apaziguar tudo. Mas é só uma maquiagem. Né? Não é algo assim. O promover a paz, né, bem-aventurado os pacificadores, é o quê? É exatamente esse versículo. Lê de novo.
Pode ler todo. Quão suaves são os montes, os pés. Não. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas obras, as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, e diz a Sião, o teu Deus reina. Quem anuncia as boas novas? O que é hoje para nós as boas novas? Né? É isso, a salvação. É pregar o Evangelho. Isso é promover a paz, irmãos. Você levar o Evangelho. Levar a palavra de Deus. Por isso que eu falo, às vezes a igreja, no geral, irmãos, falando essa igreja ou quadrangular, não, falando no geral, às vezes a igreja perde tempo pregando algo que, ensinando às vezes algo, levantando temas que não vai trazer nada para a nossa vida, né? Eu vou levantar um tema, não, aquela igreja tal, se ela não usar esse tipo de roupa, ela não vai para o céu. Irmãos, isso é pregar o Evangelho? Né? O Evangelho é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão profundo, é tão maravilhoso, é algo que traz a paz, né? Que nos liberta. Então, por que isso eu acho isso tão maravilhoso? Por mais que o mundo esteja em guerra, você está em paz com Deus. Você está em paz com Deus. Por mais que o ser humano ele vai te condenar à morte, você está em paz com Deus, porque você sabe que aquele ali não é o fim. Nós estaremos com o Senhor. Amém? Então, esse versículo é lindo. Eu falaria dele o dia inteiro. O dia inteiro. Né? Provérbios 6, 16 ao 19. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Aí, peraí, a 7ª eu quero que você preste bastante atenção, para ver se alguém quis fazer isso hoje. Lê. 7 abomina. Olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre nós. Essa é abominável. Que semeia contenda entre irmãos. Então, é totalmente oposto do que você trazer a paz. Entendeu? Quantas vezes eu participei, principalmente quando eu era da outra igreja lá, em uma escola dominical, em um culto, sempre tinha um que queria semear aquela contenda entre os irmãos. Queria levantar aquela discussão. Não eu não estou falando, irmãos, de debate, não. Igual o Edilson falou aqui, eu falei brincando. Você levantar um tema, fazer um debate, você conversar, estudar, aprofundar, chegar no lugar uma coisa. Agora você levantar temas para poder trazer contendas, né? E fora as perseguições que eu assisti de pessoas querendo derrubar pastores para poder tomar o lugar, se semear contenda. Não, e isso eu vi foi muito. Né? Isso é o que? Abominação diante de Deus, aos olhos do Senhor. A pessoa quer aparecer para o ser humano e acaba sendo abominável de Deus, é algo que Deus não quer ver. E no local de trabalho também, o é pior. Não, eu não acho que é pior, porque lá, pelo menos, as pessoas não são competidas. Mas você vê que tem gente que está ali para bagunçar o negócio, para fazer contenda, para os treinos dar certo. Não sei por quê. E como o nosso relacionamento com Deus, ele é principalmente um relacionamento totalmente íntimo. Nem tudo que você se relaciona com Deus você deve falar. É igual na vida conjugal. Nem tudo que eu relaciono com a minha esposa eu vou falar. Não tem necessidade de falar. E a contenda nas igrejas é o seu relacionamento com Deus é a mesma coisa. Nem tudo você tem que sair expondo para todo mundo. Né? Aquilo que o Espírito Santo quer que você vai expor, você vai expor. Mas o que o Espírito Santo quer, o que o Senhor já nos mandou fazer é o quê? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Você semear a paz. Então, você ser um pacificador não é você simplesmente entrar no meio de uma discussão, no meio de uma briga e tentar acalmar, falar calma. Quando uma mulher está nervosa, chega para ela e fala calma. Fala isso para você ver.
Parece que a raiva dela dobra. Calma, o quê? Chegar e falar, Eu falo assim, para de falar como comigo. Não, não manda mulher parar de falar, não. Deixa eu falar. Aí eles ficam Às vezes o pacificador não é aquele que está lá no meio das brigas tentando, né? Mas é aquele que está ali no seu íntimo, intercedendo, reclamando ao Espírito Santo com misericórdia. Misericórdia. Aquela oração que a pessoa de repente a briga, ela brigou, de repente fala assim, cara, se você for pesquisar bem, tinha alguém que pôs no chão, estendeu a mão e intercedeu para aquela gente e ninguém nem viu. O Espírito Santo foi lá e agiu, trouxe paz. Porque a pessoa usou da forma que Cristo ensinou. E quando Deus mostra, ou acha alguma coisa que não é para se falar, isso acontece comigo, você acha que todos nós somos pastores aqui, né? Eu creio assim, que é para a gente fazer essa pacificação. Né? Para a gente chegar, orar, aconselhar. A pessoa que sabe que Deus mostrou alguma coisa. Vocês querem ver um exemplo bom que pacificou? Quando nós queríamos mudar, né, de lugar, eu queria fazer o evangelismo aqui. Aí fazer um evangelismo. Vamos fazer um evangelismo, então nós estávamos planejando fazer um evangelismo. Aí acabou que a pastora, não sei como ela achou esse pedaço aqui. Muita gente foi contra. Falou, mas lá, o bar, ponto de droga, a reunião que o pessoal faz. Então não nem tinha esse, acho que tinha um outro lado. Então lá não é um lugar para igreja. Mas a vizinhança aqui, o testemunho de várias pessoas falaram o quê? Depois que a igreja veio para cá, não por nós, mas pela presença do Senhor em nossa vida, teve paz esse lugar. Por mais que ainda tenha música no bar, mas aquele movimento de ponto de droga, você não vê mais como antigamente. Né? Você viu que aqui veio paz, entendeu? Então, bem-aventurado os pacificadores, também pode-se dizer assim, bem-aventurado aquele que prega o Evangelho, que anuncia as boas novas, que traz a paz para a humanidade. Por que está falando dessa paz? Porque Deus ele não está falando exatamente da guerra entre países, né? Um golpe de Estado, uma guerra na política, não. Ele está falando principalmente ter paz com Deus. Nós temos paz com Deus quando nós recebemos a Cristo como Salvador. Não que Deus vai te perturbar, passar a vida perturbando você. Deus não é assim. Né? Mas nós sabemos o fim daquele que insistir em permanecer no pecado. E ter paz com Deus é exatamente isso. Você saber, você deitar na sua cama, com a cabeça no seu travesseiro, orar ao Senhor e ter uma boa noite de paz, uma boa noite de descanso, porque você sabe que você está buscando a Deus. Que em qualquer momento Ele vai te buscar. Olha que paz tremenda. Resgate falava, né? Que paz é essa que se arma para a guerra? Isso é só uma maquiagem. Né? O mundo tem paz, mas se você olhar um país, está desenvolvendo a tecnologia para poder ter um armamento melhor. O outro mais ainda, o outro mais ainda. Está sempre armando para a guerra. Mas então, né, a pessoa até fala, né? A paz que excede todo o entendimento, né? A única coisa que traz, muitas coisas falam, a bandeira da paz, tudo mais, mas a paz que excede todo o entendimento, só vem só nele. Não tem outro. Então, aí, a função da igreja, no caso, né, levar essa paz para poder, no caso, se cumprir essas, né, bem-aventuranças na vida de cada pessoa. Aí, olha só, os pacificadores, o versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Os que são perseguidos por causa da justiça. Irmãos, você pregar a justiça, querer ser justo, gente, essa pessoa realmente é muito perseguida. Não só em relação ao Evangelho. Né? Se a pessoa quer seguir, entra na política e queira ser justo o tempo inteiro, a perseguição vem, é perigoso às vezes até te matar. Não consegue. Muito difícil. Muito, muito difícil.
difícil conciliar as duas coisas. Política é para o cristão? Quem acha que política é para o cristão ou não é? Quem acha? Quem tem essa opinião? Política é para o cristão? Ficar por dentro ou não? Oi? Não. Não? Dá contento. Política é para o cristão, sim. Tudo que envolve a nossa vida é para o cristão. Não é verdade? Mas você tem que saber envolver com todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, não é pegar um partido político e seguir aquilo como uma religião, não, gente. Não é? A vida não é assim. Eu fico bobo como que as pessoas perdem tempo discutindo, dá briga, dá até morte por causa de partido político. Igual futebol. Né? Eu nunca entendi isso no ser humano. Mas aqui, bem-aventurado os que são perseguidos. Quando nós... Por que Cristo deixou isso mais para o final? Porque deles é o reino dos céus. O que nós fazemos aqui na terra? Nós, cristãos, o que nós estamos fazendo aqui na terra? Nós estamos pregando o Evangelho, né? Levando a paz. Para que haja paz, você tem que ser justo. Você tem que pregar a justiça. Não é verdade? Anunciar a justiça. Né? E se você quer alcançar o reino dos céus, você vai seguir aquilo ali. E com certeza você vai ser perseguido. Com certeza. Assim como os profetas foram perseguidos, assim como os discípulos foram perseguidos, né? Nós também vamos ser perseguidos. Por quê? Nós pregamos a justiça, nós pregamos o Evangelho. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando da palavra de Deus. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando diretamente de quem? Jesus Cristo. Ele é justo. Ele é justo. Então, pregar a justiça, irmãos, é ligado diretamente ao Senhor. Falar do Senhor Jesus. Quer falar uma coisa, pastor? Não. É isso mesmo que fala assim, é por causa da justiça, né? E tem vários tipos de perseguição, porque às vezes o cristão, o servo de Deus também, ele é perseguido porque ele é pastor. O inferno perseguindo, ele não me perseguindo. Não, o que ele fez é também. Porque aqui é bem especificado, por causa da justiça. Por causa da justiça. Então, é o que nós fazemos. Aí se você for olhar, tudo, irmãos, que eu estou chamando a atenção desde o início, tudo está ligado um no outro. O Sermão do Monte não foi algo assim aleatório, né? Então, porque deles é o reino dos céus. Através da justiça, você vai herdar o reino dos céus. É aquele versículo que nós lemos em Salmos, né, que eu disse que eu queria cantar no domingo, se não deixarmos. Não vamos deixar. Nós vamos permanecer no monte santo do Senhor, na presença do Senhor. Amém? Por mais que o mundo fala, igual o mineiro fala, você é bom demais, né? Está acontecendo, você está deixando. Gente, a nossa visão não é algo terreno, não é algo passageiro. Tem que ser algo eterno. Né? Algo eterno. E às vezes as pessoas querem que a gente age logo. A gente sai e não resolver isso aqui. E tem hora, tem situações que a gente tem que pensar na pessoa, na alma da pessoa. Porque se você for agir de qualquer jeito, aquela alma vai desviar. Olha como que o último versículo está ligado a tudo isso. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa os injuriarem e vos perseguirem. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Por quê? Bem-aventurados perseguidos, são perseguidos por causa da justiça. E agora ele está falando mais claro ainda. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Versículo 12: regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos,
as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha no geral, né, eu sempre aprendi de uma forma, não falo de uma forma errada, né, mas de uma forma que às vezes não especificaram tão bem. No início eu li alguns comentários, alguns estudos, as pessoas falavam o seguinte: o Sermão do Monte não foi para as multidões, porque Cristo subiu, olhou, viu multidões, né? Então vários grupos, e ele viu os discípulos. Aí Cristo ele sobe no monte, como se assentasse, ele encosta em uma pedra, né? Aí ali os discípulos se aproximam dele e ele começa a ensiná-los. Assim é o Sermão do Monte. Quem estava lá? Cristo, os discípulos e as multidões. Teve uma pessoa, em um estudo, a pessoa afirmou: o Sermão do Monte não é para as multidões, é para os discípulos. Eu pensei assim, não é bem assim não. Mas quando você vai lendo, estudando, aprofundando, você acredita cada vez mais que o Sermão do Monte não era para as multidões, mas era para os discípulos. Era para os discípulos. Mas era para todo mundo ouvir? As multidões que estavam lá poderiam ouvir o que Cristo estava falando? Podiam. Mas quem iria guardar essa palavra e exercer eram os discípulos. Vamos ler de novo o versículo 1? Vendo Jesus as multidões. Quer ler? Pode ler. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então ele passou a ensinar. Quem se aproximou para ouvir, para aprender, os discípulos. Porque esse aqui no início, não lembro se foi a pastora, ou se foi a irmã que falou assim, é um grande exemplo de escola dominical. Isso aqui no início, o Sermão do Monte é o que? É os ensinamentos de Cristo para os discípulos. Irmãos, eles chamam Cristo de mestre, não era à toa, né? Porque a pessoa, ela seguia o mestre, seguia um professor, é como se ela estivesse fazendo ali uma faculdade. Ela andava com aquela pessoa o tempo inteiro, e aquele mestre ia ensinando tudo que ele sabia, ele ia passando para os seus discípulos, ele ia passando para os seus alunos. Cristo, ele escolheu os seus alunos, né, a dedo, ele escolheu os seus discípulos, e os seus discípulos andavam com Cristo o tempo todo, fazendo aquele curso, né? E Cristo ensinava para eles. Cristo é o mestre deles. Então ele ensinava, era uma aula, o tempo inteiro era uma aula, né? Era um curso técnico, era um curso superior, né? Era um mestrado. Cristo estava ensinando eles uma profissão, né? Ensinando algo importante para a vida deles, algo que eles iriam exercer, né? Você entra na faculdade para você exercer aquele curso que você está, como é que fala? Aquele curso, se você entra na medicina, você vai entrar, você vai ser médico, você vai exercer aquela função. E eles eram a mesma coisa. Cristo era o professor deles e ensinava tudo que ele sabia, tudo que ele podia passar para eles, ele estava passando. E os primeiros ensinamentos foram esses, praticamente os primeiros. E ele passa para os seus discípulos exatamente o que ele quer que os discípulos sejam. E primeiro ele viu a multidão. Praticamente ele ensinou aquelas lideranças dele a cuidar daquela multidão. No meio, é como se fosse, no meio dessa multidão aí, tem todo esse tipo de pessoas aqui. Então, tudo que nós vamos falar aqui, tudo que ele ensinou, estava ali no meio da multidão. E quem ia lidar com aquilo ali eram os discípulos. Quem ia exercer essa palavra, as bem-aventuranças aqui, eram os discípulos. Não era a multidão. Ele ensinou os discípulos a lidar com a multidão. No final ele falou, vocês vão seguir tudo isso que eu estou ensinando. Mas quando você perceber que você está seguindo tudo isso, você é pobre de espírito, humilde de espírito, você chora pela justiça, você é manso, você tem fome de justiça, você é misericordioso, tudo isso que quando você perceber que você está exercendo tudo isso, aí eles vão te perseguir. Porque a multidão, a gente não vai compreender a profundidade desse ensinamento. Não iria compreender. Mas os discípulos iriam compreender
iriam praticar e iriam sofrer tudo isso que está falando. Bem-aventurados sois por minha causa. Bem-aventurados sois quando, né, ele fala desse jeito, quando por minha causa os injuriarem. Então ele já falou para eles, ó, por minha causa eles vão injuriar vocês, eles vão perseguir vocês. Então, quando isso acontecer, fique sabendo que você é bem-aventurado. Bem-aventurado é o quê? É feliz. Você é feliz porque estão te perseguindo, porque você está seguindo os meus mandamentos, os meus ensinamentos, né? Ou mais do que feliz, né? Se a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, quando eles prenderam os 12, né? De uma vezada só, aí a palavra de Deus fala que sabe, não sei se quando prendeu os 12 ou quando foi só Pedro, João e o lugar da porta. Eles saem felizes, eles bateram neles e soltaram. Aí fala assim, eles saem felizes de ter passado aquilo tudo. É isso aqui. Cristo alertou eles aqui no início, bem no início, né? Ele já alertou, quando isso acontecer, porque isso vai acontecer, esteja feliz. Esteja feliz. Esteja em paz. Acho que o melhor testemunho, assim, melhor não, um testemunho maravilhoso assim, que nós temos é Estevão. Falaram mal, julgaram Estevão. Entendeu? O tempo que estava julgando Estevão, que eu cheguei até a piada. O tempo que estava julgando Estevão, ele olha e fala assim, gente, eu estou vendo os céus abertos, o Filho do Homem de pé lá. Não, e eles olhavam para Estevão e o rosto de um anjo. O ser humano não conseguia se conter diante de Estevão. Mas era por causa de Estevão. Era a paz que estava no coração dele. Né? Era o que ele estava vendo. Os olhos dele não estavam ali naquele julgamento ali do ser humano, não. Estavam nos céus. Pode me julgar, pode me condenar. Os próprios que estavam acusando ele, olhou, olha, mas fica com cara de anjo. A paz era tão intensa na vida dele, que pensa bem, apedrejaram ele, e ele, é igual quando eu era pequeno, até pensando, quando eu era pequeno, os cachorros ficavam começando a espumar, a gente juntava aquela turma e ia matar o cachorro, né? Aí dava paulada, pedrada, e dava pedrada do cachorro, tem morrido. Maldade, não é verdade? Não era melhor chamar um pessoal especializado, ia prender, dar uma injeção, o bicho morria e pronto. Mas não, sofria, pedrada, paulada, ficava lá, corria, a gente batia, muita maldade. Estevão foi mais ou menos isso. Então imagina tomar pedrada até morrer. Mas a paz dele foi tão grande que ele intercedeu para aquelas pessoas. Pacificador. Senhor, não vai imputar esse pecado na vida deles, não. Né? Na verdade, esse povo não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está fazendo. Né? E nem fala que ele tomou uma pedrada e morreu. Não, ele adormeceu. Isso é paz. Você deitar e dormir, é descansar, é ter paz. Isso é paz no coração. Ele dormiu. Ele adormeceu. E para ele foi assim, a melhor coisa. Né? A melhor coisa é ser apedrejado, não, estar com o Senhor. É o que nós falamos aqui, ó. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas serão consolados por quem? Pelo Senhor. Né? Esse versículo aqui nós ficamos um tempão, né, irmã? Falando, por que bem-aventurados que choram? Bem-aventurado significa feliz, ou mais do que feliz. Como assim feliz é o que chora? E chorar aqui não é chorar de alegria, é chorar de tristeza, porque precisa de um consolo, né? Serão consolados. Então, como assim é feliz aquele que chora de tristeza? Né? Na verdade, é bem-aventurados que choram. O momento ali é triste, é luto, é pesado, mas você chora sabendo que você tem paz, que você vai ser consolado pelo Senhor. Por isso que você é feliz, independente da situação, da circunstância. Você é feliz. Estevão era um momento difícil, né? Um momento de apavorar, de querer correr, querer fugir. Ele estava em paz com Deus. Então a palavra de Deus ela é maravilhosa. O Sermão do Monte era para as multidões, é para todo aquele que quer ser discípulo do Senhor, que quer ouvir, que quer praticar, que quer colocar no coração, aprofundar nessa palavra maravilhosa. Né? Porque se a gente for aprofundar em cada um aqui, cada bem-aventurança aqui é uma aula de história dominical. Uma aula. Agora, uma coisa engraçada dessa
fato aí de Jesus com os discípulos, claro que eles viram com grande experiência, mas eu acho que umas que eles foram se fortalecendo foi aquelas que, assim, eles já conheciam, né? Os mestres, os escribas, os fariseus, só pegavam só o que achavam que era bom para eles, e Jesus ali, eles vendo ali Jesus ali, questionando eles, tirando todas as situações que eles achavam que estava certo, e colocando a situação do que era certo na palavra. Ali, aquilo. Foi ali edificado a eles, porque teve uma hora prática ali muito forte para eles assim. Agora ali, eles sabiam que ele era o Messias, não. Agora nós vamos assistir esse Jesus mesmo e vamos pegar do que aconteceu, do que passar, não importa. Nosso alvo é Cristo, vamos pegar a palavra. Tudo isso aqui, tudo que Cristo passou com eles, era Cristo ensinando eles o que ia acontecer. Cristo preparou eles, os discípulos, para aquele momento. Né? Vocês vão ser perseguidos, eles vão levantar testemunho falso contra vocês. Né? Mas se você for tudo isso que eu estou ensinando, bem-aventurado, você é feliz. Você vai ser feliz. Para todos aqueles que querem seguir o Senhor, quer ser discípulo do Senhor. Né? Às vezes você vê um cristão sofrendo, chorando e magoado e, né, triste com situações. Gente, lê as bem-aventuranças, você vai ver que essas perseguições assim, que se levantam às vezes dentro da igreja, essas discussões, gente, não é nada. Não, às vezes pode falar o que for, a pessoa fala. Falar, gente, não importa. Eu não estou aqui para trabalhar para ninguém. Para trabalhar para o Senhor. Aquele que tem a visão de trabalhar para o Senhor, de pregar o Evangelho, beleza, estamos juntos. Pregar o Evangelho, fazer a vontade de Deus. Amém? Essa semana me aconteceu algo, né, que eu fiquei assim meio triste. Porque meu CPF foi detido na Receita Federal por causa do imposto de renda, eu não sabia que eu tinha que declarar. O MPS desconta, né? Mas aí, estávamos dinheiro a mais, aí eu tinha que declarar imposto de renda, eu não declarei. Isso foi travou meu CPF, não estava fazendo nada com ele. Aí tudo resolveu, tudo, né? Veio, a Michelle teve declaração, tudo paguei. Aí fez as partes, paguei segunda-feira. Aí passou segunda, terça, quarta, quinta, aí eu olhei, aí a Michelle falou assim, tem uma coisa errada aqui. Está pendente ainda o CPF da senhora, só está devendo ainda uma. Eu falei, mas como? Você me deu, não fez tudo aí, eu não paguei tudo segunda-feira. Aí eu pedi o Edilson, se falar com o negócio, ela falou tudo, né? Tinha pendente mais uma. Mesmo, ó. Por isso, travou o CPF, enquanto eu pagasse, não ia resolver. Aí na quinta-feira eu entrei no propósito meia-noite. Falei, Senhor, fui pro joelho, sabe? Falei, Senhor, não é possível, paguei para, me ajuda aí. Eu estou no sermão do monte, eu esperei o versículo 6. Esse estudo. Versículo 6. Falei, tem misericórdia. Porque misericordioso, no propósito, a gente sermão do monte, das misericórdias. Já paguei pago, libera para mim, eu vou pagar essa última, me libera o CPF, eu estou precisando dele com urgência. E fui orando, sabe? Fui orando. Passou. Foi quinta-feira. Aí quando foi ontem, né? A Michelle falou, vocês fizeram outro não, tá pendente, tem que pagar, então tá. Aí quando ele foi sexta-feira à tarde, preparou tudo, declarou para não pagar amanhã. Né? E eu orei para nós, orando até a noite. Aí quando foi ontem, eu orei, deitei e dormi. Quando foi meia-noite, 40, a Michelle falou para o pai, o seu sobrinho acordou. Comecei a orar 11h40, fui até meia-noite 10. Aí deitei e dormi, paguei. De repente, quando foi quase uma hora, eu me acordei. Como é que tá? Eu falei, Michelle, não precisa uma coisa me chamar aqui de aniversário, né? Porque assustado. Não, não é nada não. Eu estou mexendo no celular da senhora aqui, que ela me disse com ele, eu olhei aqui agora, a Receita Federal entregou o CPF da senhora, está liberado. Você vai pagar a última, está liberado, você pode sair lá no CPF. Liberou, está meia-noite de liberação do CPF. Ai, que bom. Pensa aí. Glória, eu já dormi mais, sabe? Não tem glória. Aí eu ficava. Aí eu fui falar, outra vez 6 que eu peguei ele, que é misericórdia. Aí, irmão,
dependendo até continuo, versículo 13 para frente, que é o Sermão do Monte completo, né? Tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente aprofundar, né? Vamos ver, né? Deus abençoe. Passar por Sanari Dilson. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. O assistir até 10h30. Como ele terminou antes, eu vou complementar o estudo dele, ok? Mas foi muito bom, estudo muito bom. Irmãos, lembrar vocês uma coisa. Vocês que estão assistindo, quem vai assistir ainda, né, essa aula. Para quem não sabe, irmãos, ou então não pensou nisso, né, os estudos aqui nossos todos estão no YouTube, né? Talvez alguém quer pegar uma aula lá atrás, né, e não sabe como é que fazer, é só ir lá no YouTube, no IEQ Castanheira 2, e lá entra lá, que é tudo lá, a aula, a pregação, fica tudo lá armazenado, né? É só entrar lá e assistir. Segundo, irmãos, o Oscar falando aí sobre como é que vai ficar ano que vem. Ano que vem, irmãos, se formos adotar revistas, vai ser só no segundo semestre, entendeu? Porque até então, como esse tipo de aula deu muito certo, esse formato, então, assim, eu creio que nós vamos continuar com ele ainda um tempinho. A não ser que seja uma aula muito assim, como eu posso dizer, específica, que tenha alguma revista com um tema sobre aquilo ali que nós vamos estar utilizando. Mas até então, esse tipo de aula, porque assim, irmão, sinceramente, está sendo uma mais maravilhosa e pensada do que a outra, né? Tudo bem que as minhas são as melhores, mas, então... com toda humildade e simplicidade. Mas cada uma melhor do que a outra. E assim, irmãos, e para o ano que vem, como na última aula eu dei uma sugestão aos professores de, se possível, se só se quisesse, dar uma aula com referente ao tema ali daquela época, por exemplo, Natal agora, ano que vem Dia dos Pais, Páscoa, sei lá, e por aí vai. Ano que vem, fazer o seguinte, quando você estiver preparando a sua aula, vocês fazem um esboço, não fazem? Ou até mesmo a aula toda. Em passar parte daquele esboço para quem estiver assistindo. Não precisa de ser a aula toda, entendeu? Somente um esboço, ou ali alguma coisa, né? Para as pessoas acompanharem. Aí vocês podem me mandar por e-mail, ou trazer pelo drive aqui na igreja, que nós imprimimos aqui mesmo e passamos as pessoas. Mas isso aí, irmãos, é só se vocês quiserem, tá? Não é obrigado, mas eu acho que ficaria assim, muito mais assim, ficaria melhor para as pessoas acompanharem. Não que ninguém esteja acompanhando, mas aí eu estava ali em cima, escrevi alguma coisa, né? Aí se vocês quiserem. Outra coisa também que eu queria falar, mãe, domingo a senhora consegue dar aula? Então a gente vai ter agora uma sequência do Evangelho Quadrangular, né? Até dezembro. Não, dezembro está aí já, né, no caso, né? Aí depois disso a nossa escola dominical já encerra. Voltamos somente em fevereiro, que vai ser no dia... que vai ser... em fevereiro... vai ser... voltamos no dia 7 de fevereiro. Entendeu? Irmãos, para quem está assistindo, porque aqui eu estou falando é só com o professor, né? Então, para quem está assistindo e vai assistir essa aula ainda, irmãos, ninguém aqui, assim, Wagner, Vivi, minha mãe, Beth, o Aço, ninguém aqui, amanhã é escola dominical. Então, deixa eu sentar aqui 5 minutos, rapidinho, escrevo uma aula, é isso bem pronto. Todo mundo aqui tem aquele desgaste de preparar, aquele compromisso, pesquisar e tudo mais. Então, como nós somos seres humanos, não somos máquinas, né? Então a gente precisa também ter um descanso. Então, assim, eu não vou dizer descanso, irmãos, mas deixar as ideias fluírem mais. Então, a gente retorna no dia 7 de fevereiro com as nossas aulas. Vamos ter aí um mês de férias e quem sabe no nome de Jesus, né? Já tem a vacina, podemos retornar para o nosso café da manhã, né? Quem sabe? Oi? O quê? Ah, tá. Oi, Vivi. Boa.
Então, assim, irmãos, semana que vem, né, a gente começa uma série de estudos sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Vamos encerrar agora em dezembro, antes do Natal, e depois entraremos de férias. Aí voltamos só no dia 7 de fevereiro, isso mesmo, 7 de fevereiro. Aí, em nome de Jesus, como eu falei, se já tiver a vacina, amém, fazemos café da manhã. Se não tivermos, a gente passa bem para quem sabe, mas não uma coisa assim, que nós vamos anunciar a igreja toda. Diga-me. Cara, que com essa situação da pandemia, ela colocou muitas situações de pessoas que não estão participando, não tem que participar da escola e tal, e às vezes não sei se hora de trabalho, ou alguma coisa acontecer e tudo mais. Mas assim, não é questão de nem obrigatório, nem de cobrança, não. Assim, eu não sei vocês, mas eu, no caso, particularmente, a gente está sentindo falta assim, de fazer colocamentos só livros, assim, geral, das pessoas que vêm na igreja, no caso, é um tempo assim, como assim, culto, às vezes está perdendo uma parada, culto não tem como tirar dúvida. Exato. Eu não sei se você vai fazer esse levantamento no final, que seria o último dia da escola, mas assim, quantas pessoas em relação vendo no Facebook estão participando? É como se fosse uma pessoa que está participando só do culto, ou outras pessoas que fazem parte da igreja estão participando ou não estão participando, ou se estão participando no meu culto. Fica aquela coisa. Tem pessoas em casa que, nossa, eu não entendi aquela mensagem, aquele negócio todo. Às vezes é uma comunidade. Bom, hoje que praticamente está aqui, graças a Deus, nós, por mais que fazemos parte de liderança, por mais que fazemos parte de missionários, mas somos, cada um por dar uma mensagem, estamos aprendendo. Isso, exatamente. Porque a palavra de Deus está crescendo na graça e no conhecimento. E é igual a misericórdia do Senhor, ela se renova, a palavra não tem fim. Então, assim, é uma oportunidade de tirar dúvidas, de aprender, de colocar em prática o pouco que o Arce ministrou na escola bíblica. Então, mas para poder ter isso, você tem que ter o quê? Participação justa. Então, não tem, assim, eu sinto muito falta disso aí. Wagner, tem algumas situações que eu gosto de ser assim, bem direto com a pessoa, sem não dizer grosso. Porque olha só, nós passamos 1 ano e pouquinho estudando aqui sobre o livro de Apocalipse. Teve alguma pessoa da igreja, eu não vou me lembrar quem, que me chamou no zap pedindo para tirar alguma dúvida com relação ao Apocalipse. Simplesmente escrevi para ela: nós passamos 1 ano ensinando Apocalipse. Por que você não foi lá para a escola dominical? Pessoa que podia ter vindo aqui na escola. Ou seja, eu não falei. A mesma coisa eu vou falar se, por exemplo, chegar alguém aqui hoje à noite: meu Deus, me tira essa dúvida aqui sobre o sermão da montanha. Eu falei: não, mas peraí, você passou 3 domingos dando aula e anunciado, por que você foi lá? Então, é tipo assim, hoje em dia nós temos que buscar conhecimento sim da palavra de Deus, como você falou, e muito para aprender, porque, como você falou, a hora da pregação aqui não tem como falar, entendeu? Assim, não tem como tirar dúvidas, mas quando legal pode participar sim, né? Pode falar à vontade. Igual, por exemplo, tem uma matéria para quem vai fazer programação, tem uma matéria que chama Lógica de Programação. A primeira matéria que você aprende, assim, tem 10 anos que eu fiz essa matéria, até hoje eu faço ela, até hoje eu faço. Ou seja, porque, por detalhe, é uma tecnologia que não muda, sempre vai ser a mesma coisa, mas sempre eu estou fazendo. E sempre eu aprendo mais alguma coisa. Agora, se com algo secular é assim, imagina com a palavra de Deus. Muito mais, a palavra de Deus é super atual, vai só atualizando o tempo todo, né? Livro mais atual que tem. Então, Wagner, eu penso assim, é igual o professor que eu tinha de programação, ela sempre falava isso. Gente, um ladrão, ele pode entrar na casa de uma pessoa, mas pode fazer a limpa ali, roubar os bens, roubar o carro, roubar o que for. Mas tem uma coisa que ele nunca vai conseguir roubar de você. Alguém aí arrisca em dizer o que é? Conhecimento. Exatamente, conhecimento. Nunca vai conseguir.
Nunca vai conseguir. Gente, uma vez, se tinha um lugar onde é que a nossa pastora adorava ir, era na CPAD, né, Beth? Quando tinha lá os livros lá. Aí teve uma vez que eu vi um livro lá. Curiosidades da Bíblia, né? E fui lendo o livro lá. Aí como o vendedor que trabalhava lá era muito amigo nosso, era o Davidson, né? Aí ele mostrava, a gente ficar lá vendo os livros e tal. Aí eu vi um livro lá que eu aprendi uma coisa que, assim, aquilo ali até hoje eu não esqueço. Quando Jesus viu Natanael, aonde que ele estava? E por que ele estava ali? O cara é vagabundo, estava fazendo, preguiçoso. O cara estava descansando, sem nada para fazer ali. O que ele estava fazendo ali? Descansando, o que mais? Orando, o que mais? Irmãos, naquele tempo era costume dos homens de Israel, a parte da tarde assim, descansarem debaixo de uma árvore. Ou seja, naquele tempo era comum isso acontecer. Caixa do nada. E isso eu li nesse. Oi? Caixa do nada. Isso eu li nesse livro que eu aprendi. Convenção de Pastores de 2012. Minha mãe ainda não ia com nós, 2012 ou 2013, não sei. Uma pastora americana foi pregar lá. Também eu nunca esqueço disso. Irmãos, quando Eliezer foi buscar uma esposa para Isaac, qual a prova que ele fez com Deus? Ela tinha que dar água para ele e buscar mais. Exatamente. Por que ele falou assim, Senhor, aquela que aparecer com vestido vermelho, essa. Senhor, aquela que aparecer com véu, com cabelo solto, essa. Não. Ele falou o nome da árvore, figueira. É figueira. Então, ele não era profetado, Ismael. Não, Senhor, aquela que aparecer com uma joia, essa sim. Por que Eliezer fez aquela oração ali? Porque naquele tempo era costume das filhas de Deus e filhos de Deus, naquela hora, ir tirar água. E detalhe, eles tinham um princípio, porque se eles vissem algum viajante, entendeu? Eles deveriam oferecer água ali para eles. Ou seja, olha o princípio. Aquilo ali, as filhas de Deus, aquilo ali não era uma coisa assim que ele chutou, não. Porque ele sabia, ele conhecia, ele tinha conhecimento. Gente, então assim, como eu falo, é muito bom a gente aprender, gente, é muito gostoso aprender. E eu não sei como tem pessoas que não gostam, que não tem ânimo de vir para a escola dominical, que a gente aprende muito. Escola dominical, eventos e tudo mais. Eu estava comentando com o Edilson. Vem cá, Beth, você encerra. O filho o rei dividiu a nação de Israel, que foi o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, que ficou Judá, com o filho de Salomão, e Israel com as 10 tribos. Com as 10 tribos, mas como é que era o nome do rei? Eu esqueci o nome dele. Jeroboão? Não. Não sei, então não lembro. Claro. Então, quando vai falando de Israel, dos pecados que os reis de Israel cometiam, toda vez eles comparam o pecado daquele rei com o pecado de Jeroboão. Acho que é Jeroboão. Aí eles falam assim, coisa que eu não tinha percebido. Então, toda vez fala assim, e eles fizeram Israel pecar conforme Jeroboão. Acho isso incrível. Então, ele é comparado no Antigo Testamento, em todos os reis, com o pecado que ele fez Israel pecar. E aí, quando vai comparar a nação de Judá, fez aquilo que o servo de Deus Davi fazia. Nem todos aquilo que Judá, mas muitas vezes comparam o rei de Judá, que fez coisa boa, com Davi, o que Davi fez. Então, eu acho incrível isso, porque foram os dois reis de destaque. Mas é referência. É a referência tem mal. E hoje não tem, mas se você olha essa curiosidade na Bíblia em Reis, Uma outra coisa também, uma curiosidade também que eu aprendi com a Beth. Por que em algumas partes da Bíblia fala, porque ele caminhou de Dan até Berseba? Simples, porque é igualzinho aqui no Brasil, do Iapoque a Chuí. Muito legal, uma ponta a outra. A gente vai, irmãos, vamos... muito de Dan até Berseba.
E detalhe, matar assim, aqueles caminhos não era só um balde de água, não. Ah, bastante, viu? Trabalhou muito chegando na matar esse caminho. Olha quantos bichos já não fazem toma, que tem reserva. Trabalhou muito. Bom, os quem Deus oferta, vamos consagrar e vamos terminar a resposta dominical dessa manhã, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai que estás nos céus, eis aí, Senhor, Pai, está ofertando nessa manhã, que nós ofertando também, Senhor. Venha abençoando a cada um, Senhor, prosperando cada vez mais, fazendo a grande obra. Pai, muito obrigado por essa aula, Senhor, obrigado por ter usado essa graça para falar conosco poderosamente, Senhor. Que o Senhor continue falando com as nossas vidas, Senhor, com cada um de nós, Senhor. Pai, desperta o teu povo a cada dia mais, Senhor, para aprender a tua palavra, Senhor, a ouvir os teus ensinamentos, Senhor, e mais importante, a praticar os seus ensinamentos. Faça essa grande obra, Pai. Deus, que viemos um domingo abençoado, maravilhoso em nosso lar, com a nossa família, onde estivermos, Senhor. Guarda cada um de nós, nos abençoe e nos proteja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Com o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, Deus com todos nós, hoje para sempre. Deus abençoe a todos, um bom domingo, em nome de Jesus.